Começando a coletiva com o técnico Cláudio Kassab, primeira pergunta do Eric Almeida da Ativa Tá Lá. Professor, primeiro que todos nós queremos saber uma análise do senhor sobre o jogo da final, do ponto de vista do time, como o time se comportou. Eu acredito que o time se comportou bem, até porque criamos algumas chances de gols. Acho que deveríamos ter sido um pouco mais incisivos para botar essa bola para dentro. Não fomos. Sabíamos que o Sergipe viria por uma bola, foi o caso. Eles conseguiram achar essa bola entre a nossa defesa e marcaram o gol. E aí depois as coisas ficaram um pouco mais difíceis para a gente. Mas como eu disse, ainda não tive ainda uma conversa, vou ter uma conversa agora com os atletas. Acho que agora temos que deixar, lógico que ainda tem aquele friozinho na barriga de vontade de ter sido campeões, isso não aconteceu, mas eu acredito que o time se portou bem. O Guilherme Fraga, aquele Globo Esporte, professor, óbvio que se vocês tivessem vencido o tricampeonato, vocês iam chegar mais confiantes, grandões, como a gente costuma falar, para o jogo de quarta-feira, que é muito importante para o calendário do time. E como que uma derrota como essa, que houve toda essa polêmica de marcação ou não de pênalti, que envolveu diretoria, envolveu comissão técnica, enfim, todo mundo fica chateado, jogadores também, quanto que, de repente, ela pode afetar de forma negativa para esse confronto de quarta-feira? Eu não gostaria, vocês vão me ver à beira do campo, eu não sou um treinador que reclama, que gesticula muito com o árbitro, que xinga isso aqui. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Entendeu? Se você tem um VAR ou a VAR, se você tem, utiliza. Porque senão, algo que custa caríssimo e você não usa. Usa. Ah, foi pênalti? Foi. Marca. Não foi pênalti? Não foi? Não marca. Eu não quero nada de graça, nada. Mas se você tem o VAR, utiliza. Só isso. Entende? E aí fica, foi, não foi, tem o VAR. Vai lá, olha, analisa, você vê as imagens, revê as imagens, porque uma coisa é marcar no jogo, outra coisa é você ver a imagem no lance. E ele próprio fala que dominou a bola no peito. Não foi. Quem dominou a bola no peito foi o Wendel. E a bola bate na mão. Então, foi pênalti. Vamos ser bem claros, foi pênalti. O que eu gostaria é que os árbitros utilizem a VAR. Utilizem o VAR mais, entende? Não tomem a responsabilidade para eles. Para quê? Não tem a necessidade hoje, ok? Então, eu acho que isso, para ficar já definitivo, para acabar com essa história. Sobre a sua pergunta, logicamente, iríamos bem mais conscientes, bem mais motivados para esse jogo com o título. Mas é uma outra competição. Uma competição totalmente diferente, uma competição que nos dá algo que o campeonato não poderia nos dar, que era a visibilidade do Brasil inteiro poder assistir esse jogo. Então eu acho que a motivação, como nós tivemos nesse clássico, ela também é obrigado a ter para esse jogo de quarta-feira, até porque é um jogo que eu acredito que o Brasil inteiro vai poder assistir. Então nós temos que mostrar uma nova cara, temos que ser um pouco mais incisivos e buscar a vitória também, porque a vitória ela não é somente importante para os atletas, ela é importante para o torcedor e também para o clube. Porque o clube conta com o apoio da CBF se a gente passar. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. A minha pergunta vai ser um pouco estendida para poder ter o contexto da pergunta. Começamos no Campeonato Sergipano, jogamos 9 partidas na primeira fase, sendo 7 dentro de casa, e mesmo com tudo isso, a gente terminou a primeira fase em 4º lugar. Chegamos na segunda fase, passamos apertado nas penalidades máximas para um time pequeno como o Guarani de Porto da Folha. Chegamos na semifinal, enfrentamos o Itabaiana 2 partidas, perdemos em casa e vencemos fora, nos credenciou aí para uma final. Jogamos 3 partidas com o nosso rival e não ganhamos nenhuma, perdemos 2 e empatamos 1. Isso não mostra que o Confiança precisa urgentemente de reforços, porque temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro da Série C e temos Copa do Nordeste também. Esses reforços vão chegar e quando é que devem ser anunciados? Então, isso é algo que já tem sido falado muito antes de eu chegar. Tá? O clube já estava conversando com alguns atletas, o clube já está conversando sim com alguns atletas. Acredito eu que sim deva chegar
outros atletas, até porque nós teremos aí ainda mais 3 competições dificílimas, que é a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato da Série C, que ainda temos aí o calendário até o final de outubro, se eu não me engano. Então, precisamos sim de mais jogadores, até porque hoje nós temos alguns lesionados. Até antes do jogo do Sergipe, nós tínhamos, por exemplo, 5 zagueiros à disposição. Hoje eu tenho 2 zagueiros que estão lesionados, então hoje eu só tenho 3. Então, eu acho que sim, nós precisamos, mas isso a diretoria já está tratando, já estão olhando, já estão analisando os nomes também que nós conversamos. Então, agora é esperar. Professor, Calife Esportes, Rede Esperança de Comunicação. A gente observa, né, que desde o final do jogo do campeonato ainda há um ranço dentro, né, de cada atleta em relação a tudo que aconteceu. Como fazer, né, para poder reverter essa situação na mente de cada um deles, né, já que é outra competição, é uma equipe que não vamos enfrentar, que nunca venceu a gente, né, vencemos 2 jogos, empatamos 2. Como é que faz para superar isso, professor? É virando a chave. É virando a chave. O jogo de sábado, nós não podemos fazer mais nada. O jogo de sábado, a gente não consegue revertê-lo, sabe? Então, o jogo de quarta-feira, nós podemos mostrar o que nós queremos nessa competição. Então, é o que eu vou falar para eles daqui a pouco. Precisamos virar a chave. Acabou, agora é olhar daqui para frente. E é o que nós vamos fazer. Esperamos que fazer um grande jogo na quarta-feira, e o mais importante de fazer um grande jogo é trazer a classificação para cá. Começando a entrevista coletiva com o goleiro Rafael Pascoal do Confiança, a primeira pergunta será do Eric Almeida, da TV Talé. Rafael, a gente vai falar também sobre essa questão, né, de polêmica e tudo mais, mas antes, uma análise do jogo, do time em si, dos 2 jogos, as 2 finais. Como é que foi assim, qual análise você faz, né, dessas finais, basicamente? Acho que foi um jogo parelho, para ser sincero. Não acho que teve alguém que sobressaiu muito, acho que quem estava lá conseguiu ver. Eles foram muito mais felizes nas finalizações deles. Tiveram poucas chances. Acho que não foi um jogo também de grande chance dos 2 lados, mas eles foram bem felizes nas chances que eles tiveram. E com relação a Guilherme Fraga, TV Sergipe, né? Com relação a essa polêmica da gente, óbvio que o assunto também hoje vai ser Copa do Brasil, mas está muito fresco na memória essa polêmica que ocorreu. Você ainda trouxe um aqui nos bastidores, que de fato, você estava longe, né? Mas o que de fato você acha que aconteceu, analisando imagens, era para o VAR ter feito a intervenção? Tua análise agora sobre esse lance. De cabeça fria, para mim é bem simples. Eu acho que se fosse o correto e o coerente, o VAR ia ter pedido pelo menos para ele olhar o lance. Eu acho que, sinceramente, é isso. Mas eu levo a vida, para mim, as coisas do certo é certo e correto é correto. Para mim não faz sentido nenhum você dar 6 minutos de acréscimo. Na hora que ele dá os 6 minutos, tem uma substituição e tem o vermelho. O jogo para por 4 minutos e ele vai arrumar um negocinho no braço. Ele deu mais 1 minuto de acréscimo, ou seja, seriam 7. O jogo tem mais 1 minuto, acontece o lance, tem a conversa com o VAR e o VAR manda ele terminar o jogo. Se o correto são 7 minutos e o jogo ainda ficou parado 4, era no mínimo ele ter dado mais 3, 4 minutos de acréscimo. Eu acho que esse tipo de atitude desvaloriza muito o campeonato. Eu acho que desvaloriza vocês, desvaloriza a gente e desvaloriza quem foi campeão também. Porque acaba que o assunto vira esse. Eu acho que você tem que ser ético e coerente nas coisas que você faz. Errar, a gente vai errar. Se eu tomo um gol e eu tenho a opção de rever aquilo, eu tomaria outra atitude. Agora, você nem dá a opção para o cara e mandar ele terminar o jogo daquela forma, eu acho bem antiético. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão, eu gostaria de saber o seguinte: claro, foi bastante frustrante não ter sido tricampeão, mas como esquecer esse momento e focar agora tão somente na Copa do Brasil? Eu acho que se você trabalha num time do tamanho do Confiança, você tem que levar as coisas que aconteceram de ruim e te fortalecer. Não adianta a gente ficar triste, chateado, mas pra gente que vive do futebol, para vocês que torcem, qualquer coisa que acontece na nossa vida de ruim, a gente tem que tentar ver pelo outro lado, até porque o jogo de quarta-feira é muito importante, acho que determinante para a sequência do nosso ano, e é sempre um prazer estar jogando a Copa do Brasil, é uma grande competição, então é difícil esquecer, mas tentar pegar pelo lado positivo para fortalecer o nosso grupo. Rafael Pascoal, Calife Esportes, Rede Esperança de Comunicação. Eu vejo que nas suas outras respostas, né, há um pouco de voz de indignação, realmente em relação à torcida e ao grupo, né? Como superar isso? A minha indignação é, como eu disse, é muito mais por coerência. Acho que erros vão acontecer.
Não tem problema errar. Eu, às vezes, vou errar no jogo, eu não quero errar, mas pode acontecer, acho que um juiz pode errar. Mas quando você tem ferramentas para diminuir esse erro, quando a gente fala de tempo, né, o tempo é predeterminante. Se a gente marcou entre vezes 3,5, 3,5. Então, quando você dá um acréscimo e faz o que ele fez, aí deixa de ser coerente. Eu acho que quando deixa de ser coerente, atrapalha muita gente, né? Acho que, como eu disse, deixa de ser ético. Eu queria que você falasse um pouco mais desse confronto da Copa do Brasil, né? Um confronto, como você já falou, né? Que é uma vitrine importante, todo mundo quer jogar. Vale mais 2 milhões, vale uma classificação inédita para a quinta fase, aí vai poder enfrentar os grandes clubes do Brasil. Acho que seria uma virada de chave importante, até para esquecer um pouco esse trauma do campeonato estadual e ficar ainda mais fortalecido para a grande prioridade que é a Série C, né? Ele fortalece o grupo, um resultado bom lá, ele fortalece o clube, a gente sabe o quanto esse dinheiro é importante para o clube, a gente não pode ser hipócrita com isso. E individualmente também, acho que todos os jogadores têm um sonho de chegar mais longe e levar confiança, igual ele fez na Copa do Nordeste, a grandes decisões, é o que a gente sempre quer, né? E acho que o clube merece também. Mas entender que a gente vai pegar um time de Série B, um nível um pouco diferente, vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo diferente do que a gente pegou até agora, mas os jogos a gente propôs, muito provavelmente vai ser um pouco diferente. Mas já está preparado e aproveitar. E a gente foi um time que começou mal a competição e diante de dificuldades a gente foi melhorando. O time que estreou e o time que terminou jogou a final mesmo perdendo, o time que jogou contra o Tombense é muito mais forte que no início. Então também o Vila Nova vai pegar um time bem mais forte. Bem, a gente vai enfrentar a equipe do Vila Nova, que teve bastantes dificuldades para passar pela equipe do Operário do Mato Grosso do Sul, uma equipe semi-profissional. Passaram nos pênaltis, a gente teve a oportunidade de ver os pênaltis. Queria saber o seguinte, como é um jogo difícil na casa do adversário, a possibilidade de houver a necessidade dos pênaltis também é um fator que pode ocorrer. Você observou já o jeito dos nossos adversários cobrar pênaltis? Você já está treinando caso haja essa necessidade? A gente sempre faz uma análise, já vem semanas, né? Porque a gente teve as quartas de finais que tiveram pênalti, a semi poderia ter pênalti, a final poderia ter pênalti, o Tombense poderia ter pênalti, então a gente sempre vem fazendo essa análise junto com o pessoal, os analistas de desempenho. Então a gente sempre se prepara, mas na hora ali eles me dão total liberdade para tomar decisão, né? Porque um jogador tem um canto dele que ele costuma bater, que ele vai fazer isso na hora. Então, no aspecto geral, a gente está se preparando ao máximo para esse momento. Rafael, como está a cabeça do grupo, né, com esse problema todo para enfrentar a equipe do Vila Nova? E você está preparado para pegar pênalti caso precise? Tenho certeza que a maioria do grupo já passou por situações assim, é uma situação desconfortável, mas é impossível se tornar jogador profissional de futebol sem passar por situação desconfortável. Então incomoda, mas a partir de hoje, a partir do treino de hoje, é tentar virar chave. Fica um pouco de raiva não só pelo que aconteceu, mas raiva por ter perdido o título. Então é trazer essa raiva, essa frustração com tranquilidade para dar mais motivação ainda para o jogo, para dar essa volta por cima que vai ser importante para a gente. Em relação aos pênaltis, é a nível de concentração para tentar ajudar da melhor forma.